começando mais um curso de filosofia. Hoje vamos falar sobre acolhimento. Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre um filósofo da patrística, Santo Agostinho, e fazer um diálogo dele com Vinícius de Moraes. Olha aí, vamos sair da filosofia e vamos dar uma volta pela poesia, pelo poema, passando um pouco por uma parábola linda de Jesus, que é a parábola do filho pródigo. O sentido, o significado dessa palavra, dessa parábola do filho pródigo, para a compreensão do que é o acolhimento. Vamos começar com Santo Agostinho, então. Quem foi Santo Agostinho? Se a gente pegar um pouco a história, né, dos primeiros cristãos, nós vamos ver que os apóstolos de Jesus, né, ou os evangelistas, eles não tinham uma preocupação doutrinária propriamente dita. Eles tinham uma preocupação evangélica, de levar o evangelho, de iniciar as primeiras comunidades cristãs, de fazer com que as pessoas conhecessem a mensagem de Jesus. Mas não havia uma doutrina propriamente dita desta igreja que estava nascendo. Quem vai começar com isso, uma doutrina real, é Santo Agostinho. Ou são os grandes padres da chamada patrística. E Santo Agostinho é, sem dúvida, um dos mais importantes deles, né? O que é interessante aqui na palavra acolhimento de Santo Agostinho? Ele tem dois momentos na sua vida. Ele tem um momento em que ele mesmo depois nas confissões vai dizer que ele se considerava um devasso, que ele estava só pensando em prazeres materiais, que ele não tinha nenhuma dimensão metafísica, que ele não tinha nenhuma preocupação com o outro. Então ele tinha uma vida que ele buscava de alguma forma o saber, mas era um saber muito voltado para o seu prazer específico. E aí ele tem uma conversão, ele tem uma mudança de caminho, ele tem uma transformação. E aí a gente vê o segundo Santo Agostinho, a segunda fase deste homem chamado Agostinho de Hipona. Quando ele insiste numa grande teoria que vai influenciar depois os pensadores, né, chamados humanistas, de vários momentos da história, que é a teoria de que todos nós somos irmãos. O conceito do cristianismo está na quebra da aristocracia que vem antes. Olha, a gente está num período, né? Nós estamos falando aqui no início da Idade Média, final da Idade Antiga para o início da Idade Média, né? Ele vivia um pouquinho antes do início da Idade Média, 300, 400 a.C. Então, no momento em que você tem escravos, que você tem servos e senhores, que você tem uma sociedade que os aristocratas eles eram vistos como pessoas de uma superioridade, e vem Santo Agostinho dizendo o seguinte: não, peraí, Deus é Pai e nós todos somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Aqui começa um princípio do acolhimento dentro da filosofia agostiniana, que vai degringolar numa frase linda dele. Quando se pergunta o que nos garante o céu, o que nos garante a salvação, o que nos garante a vida eterna, quando se perguntam sobre os dogmas que eles estão desenvolvendo ali, como o mistério da Santíssima Trindade, o que ele diz, Santo Agostinho? Primeiro ama, depois faz o que você quiser. Primeiro ama. O amor vem antes de tudo. Que amor é esse? Quero pegar duas falas dele. Se alguém quiser ler Santo Agostinho, uma das obras mais bonitas para a gente ler chama As Confissões. Eu vou tirar duas coisinhas dela aqui para vocês. Numa ele diz o seguinte: Senhor, bem-aventurado aquele que vos ama e ama seu amigo em vós, e seu inimigo por amor a vós. Pois só não perde nenhum de seus amigos aquele que só ama alguém naquele que não se pode perder nunca. Olha que bonito isso. Só não perde nenhum de seus amigos aquele que só ama alguém naquele que não se pode perder nunca. E quem é ele, senão nosso Deus? Só vós perde, Senhor, aquele que vos abandona. Então, o que Santo Agostinho está dizendo? Se eu amar ao meu irmão, se eu amar as outras pessoas com amor ágape, com o amor de Deus,
mesmo que essas pessoas errem, mesmo que essas pessoas falhem comigo, mesmo que essas pessoas me provem que a bondade não é tão natural quanto eu imaginava. Com tudo isso, eu não vou perder nada. Porque eu não amo a pessoa na pessoa. Eu amo a pessoa no fato de existir uma unidade que faz com que nós tenhamos que ser irmãos. Só há um Pai. E nós somos todos irmãos. Então, mesmo nos meus inimigos, bem-aventurado aquele que vos ama e ama seus amigos em vós, e seu inimigo por amor a vós. Se a gente tivesse essa maturidade, né, de não desprezar ninguém, de não deixar de amar a ninguém, de não desejar o mal para ninguém. É claro que muitas vezes algumas pessoas nos decepcionam tanto e que a gente resolve se afastar um pouco delas. Mas isso não significa falta de amor, significa um cuidado. Só que eu tenho um respeito pela outra pessoa porque ela é um templo de amor como eu sou um templo de amor. Nessa visão de Santo Agostinho. O Deus que eu carrego em mim, porque há em mim uma centelha deste amor de Deus, ela também carrega nela. Então eu amo você por esse amor de Deus. Se você me decepcionar, aí vem aquela visão bíblica, né? Maldito homem que deposita a sua confiança no outro homem, do Antigo Testamento. Mas o conceito aqui dele é o seguinte: você ama o outro porque ele tem uma centelha divina. É como se eu olhasse para uma pessoa que está andando e eu pensasse assim: olha, ali vai Deus. Há um Deus dentro dele. Ele é imagem e semelhança de Deus. Essa é a crença em Agostinho já. Então eu tenho que enxergar o meu irmão como eu enxergo Deus. Volta a um pensamento de São João, do evangelista São João. Como é que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão que eu vejo? Mais um trechinho aqui das Confissões. Diz Santo Agostinho: se as almas te agradam, amas em Deus, porque elas são errantes e mutáveis em si mesmas, e fixas imóveis nele, de quem elas obtêm toda a solidez de sua existência, e sem o qual elas desmoronariam e pereceriam. Segurai-vos firmes nele e sereis inabaláveis. Se as almas te agradam, amas em Deus, porque elas são errantes e imutáveis. As pessoas erram. As pessoas mudam de opinião, de gosto, de vontade, de relações. Mas quando eu tenho uma compreensão maior do meu existir, da minha vida humana, o sentido do acolhimento se transforma numa coisa profundamente natural. Acolher as outras pessoas. Porque nessa visão agostiniana e nas visões que vêm depois do humanismo, da elegância que a gente já falou, né, usando Proust, por exemplo, eu enxergo a dignidade que tem o outro. Os humanistas contemporâneos vão tirar eu amo o outro porque é meu irmão, ou eu respeito o outro porque é meu irmão, numa dimensão laica, e vão dizer assim: eu respeito o outro porque ele é tão cidadão quanto eu. Eu o acolho porque eu tenho um compromisso civilizatório de respeitar aquela outra pessoa que faz parte da mesma espécie da qual eu faço parte. Nós participamos dessa mesma humanidade. E aí eu queria, pegando esse conceito, né, antes de entrar na prática do acolhimento, depois eu queria falar um pouquinho sobre essa prática mesmo, a simplicidade do acolhimento. Mas eu quero lembrar para vocês aquela parábola do filho pródigo. Acho que todo mundo que está aqui já conhece a parábola, então eu não vou contar com detalhes a parábola do filho pródigo. Mas é uma das parábolas mais significativas de Jesus, porque ela traz um sentido tão bonito da miserabilidade humana, dos equívocos humanos, dos erros humanos, das quedas humanas, e ao mesmo tempo a misericórdia. Misericórdia vem de córdia, córdia de cor, de coração. Eu sinto o coração do outro perto do meu coração. Lembram do filho pródigo? Então o pai tinha 2 filhos, um filho chega para o pai e pede a parte da herança que cabe a ele. O pai não quer que o filho vá embora. O pai gostaria que o filho ficasse ali, porque ali ele teria todas as condições de crescer, de se desenvolver, mas ele não quer. Ele quer fazer tudo o que ele quiser na vida. Gastar toda a sua herança com o que ele bem entender. A herança é dele, eu tenho direito.
Na verdade, o pai estava vivo ainda, não precisaria dar a herança para ele. Por que que o pai dá? É o conceito que Santo Agostinho explica da liberdade, o livre-arbítrio. Deus não nos obriga a sermos bons. Deus não nos obriga a nada. Deus nem nos obriga que nos aproximemos dele, nada. Na verdade, Deus respeita quem nós somos, as opções que nós temos, como aquele pai respeita aquele filho que pede a parte da herança e que vai embora. Ele não quer saber mais de ficar perto do pai. E ele vai gastando toda a herança dele, né? E se perde. E no começo, como ele tem muito dinheiro, é fácil ser acolhido pelas outras pessoas. Porque ele tinha muito dinheiro, todo mundo queria ficar perto dele. Chegava num lugar e pagava tudo para todo mundo, né? Há muitas alegorias que foram surgindo em torno dessa parábola, e muitas delas lindíssimas, né? E ele vai sustentando aquelas pessoas. Mas chega uma hora que acabou tudo, que ele está vazio. Aqui tem dois significados, o acabar tudo no filho pródigo. Não é que acabou o dinheiro, acabou ele se acabou. Ele estava vazio de sentimentos, ele estava vazio de valores, ele estava vazio do sagrado dentro dele, ele estava vazio. E como ele estava vazio, o que que ele fazia? Ele ficava jogado perto de algum lugar para comer a comida que sobrava dos porcos. Porque nem isso ele tinha mais condições. Ele se acabou depois de gastar tudo que de bom o pai tinha proporcionado para eles. Toda a vida interior que ele tinha. E aí, ele resolve voltar para casa. Ele estava vazio de si, exatamente. Ele resolve voltar para casa. E o que que esse pai poderia ter feito? Desculpa, você fez a sua escolha. Você errou, o problema é seu. Eu dei a sua herança, você tinha a oportunidade de crescer, de se desenvolver, de ser feliz. Você achou que a felicidade estava no prazer efêmero, estava nas coisas erráticas, e agora você vem de volta para mim? O pai faz isso? Não. O pai acolhe o filho, nem pergunta por que ele voltou. Não, já é uma festa. Vamos fazer uma festa. Porque era um filho que eu havia perdido e que voltou, que havia morrido e que retornou à vida. Como é que um pai não acolhe um filho? Como é que eu vou deixar esse meu filho na mendicância? Como é que eu não abro o meu coração para que ele possa voltar a viver com esta alegria que o meu coração pode proporcionar para ele? Meu filho ficou seco, mas eu tenho um amor que é capaz de germinar amor nele também. E o pai não busca explicações, não tem racionalidade, só tem um amor infinito transformado no acolhimento. Acolher é uma forma de amar. Aí um irmão mais velho fala assim, peraí, o que aconteceu? Eu estou aqui esse tempo todo, né? O irmão faz um contraponto. E o irmão olha para o outro e fala, mas é festa demais para quem se esvaziou. E o pai compreende também esse outro irmão que está preocupado porque ele sempre esteve do lado do pai. Mas a misericórdia desse pai é tão linda. E a gente está perto do Dia dos Pais. Né? É tão linda essa misericórdia que ele compreende os dois. Ele compreende o que estava com ele e ele compreende o errante. Mas o que estava com ele também é errante. Não deixou de errar porque estava com ele. Se o outro estava vazio porque desperdiçou toda a grandeza que havia dentro dele, esse mesmo perto do pai também estava vazio. Senão, ele compreenderia a necessidade do acolhimento para esse irmão que estava de volta. Minha gente, vamos para a prática agora. O que é o acolhimento na prática? Qual é a sua profissão? Estou vendo a Cris aqui, minha professora de inglês de Nova York. Olha que maravilha. A Cris tem um sorriso tão lindo. Para cada aluno que chega perto dela, isso é acolhimento. Uma vibração quando ela percebe que a gente melhorou a pronúncia, que está falando melhor, que a gente compreende que conhecer uma nova língua é fazer uma ponte para conhecer outras pessoas, para ter outros trabalhos. E ela vibra pela conquista de cada aluno seu. Alguém que corta cabelo e que vê aquela pessoa chegando, né? E aí dizendo assim, arruma meu cabelo, não tá bom, queria sair linda daqui, queria sair lindo daqui.
Eu falo, você já é lindo, mas vamos deixar isso melhor. O gestual dessa pessoa que vai cortar o seu cabelo, que vai cortar o meu cabelo, que vai acalmar as minhas inquietações, porque às vezes eu acho que o meu problema é o meu cabelo, né? Meu cabelo é um detalhe naquele dia. Eu estou com tanta tristeza que de repente eu acho que cortando o cabelo eu vou resolver. Sou manicure e também trabalho para uma senhora idosa. A Fátima está dizendo: olha o que é isso, você cuidar das mãos de alguém, você cuidar dos pés de alguém, acolher essa pessoa, ouvir as suas histórias, o que ela tem a dizer. Eu disse esses dias, depois de um amigo meu que estava vendo, e falou assim: realmente, estava falando de histórias de amor e que eu acho que eu sou um bom ouvido, porque eu tenho paciência e compreensão pela dor de amor, que é uma dor muito forte, e ouço até o final. A gente já fez uma live que é um texto de uma peça minha com esse tema: ouvir é amar. Você ouvir alguém é mostrar respeito por ela, é mostrar amor por ela. E quem acolhe faz esse movimento de mostrar que a vida do outro ela é importante, a tal ponto que eu deixo de fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu deixo de lado as preocupações que eu tenho para, nesse momento, acolher você. Eu quero te acolher. Vejam o que faz um médico, uma enfermeira, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, qualquer profissional que trabalha na área da saúde, um nutricionista, está ali num hospital cuidando dos detalhes daquela pessoa, que no momento de maior vulnerabilidade da vida dela, do que ela precisa? De acolhimento. De acolhimento. Eu preciso ser acolhido. Eu estou triste. Eu estou com meu filho doente, eu estou triste com isso. Será que haverá alguém que compreenderá a dor que eu estou sentindo nesse momento? Aí a gente volta a Santo Agostinho. Se eu conseguir enxergar Deus na outra pessoa, eu sempre vou tratar bem a outra pessoa. Porque se eu acredito nesse Deus, se ele tem um significado para mim, a outra pessoa, ela precisa ter a compreensão de que eu a enxergo dessa maneira e eu a trato dessa maneira. Aí você pode perguntar, tudo bem, estamos falando de acolhimento. Mas e se você acolhe o outro e o outro não te acolhe? Problema do outro e não seu. Não é problema seu. O seu problema é fazer aquilo que é correto. Caiu o microfone? Não. O seu problema é fazer aquilo que é correto. Se o outro não fizer aquilo que é correto, não é problema seu. Ah, então eu devo ser bobo, né? E eu devo ficar implorando? Não, não estamos falando em implorar. Nós falamos esses dias, ninguém implora a amizade do outro, ninguém implora o amor do outro. A amizade não existe na mendicância, não existe isso. Ou os dois querem viver uma história de amor amigo, ou não tem amizade. Aquela bela reflexão, né, de Montaigne com Lavoisier, eu sempre falo dela porque acho lindo aquilo. A linda história de amizade entre os dois, e quando perguntam depois para Montaigne, mas por que deu tanto certo isso? Ele diz, porque ele era ele e eu era eu. Nós nunca deixamos de ser quem nós somos e ao mesmo tempo nós nos completávamos desinteressadamente. A gente não deve insistir em pessoas que não nos tratam com dignidade. Continue tratando com dignidade, mas sem mendicância, sem implorar amor do outro. O mundo tem bilhões de pessoas. Haverá alguém que compreenderá a beleza dos seus gestos e agradecerá o seu acolhimento. Porque tem gente que, por alguma razão, por algum problema que está acontecendo na vida dela, por algum distúrbio dela, ela não quer ser acolhida. Não é um problema seu. Faça a sua parte. Faça a sua parte e vá ao encontro do outro. Hoje eu estava pensando o que eu ia escrever no artigo no Dia dos Pais, né, na crônica, no domingo. Eu falei, vou pegar alguma história do meu pai que eu não contei, porque eu contei tantas coisas bonitas do meu pai, tantas coisas lindas dele, né? Já escrevi um livro homenageando meu pai, Memória de um Homem Bom, fiz muitos artigos sobre ele, porque meu pai tinha uma marca linda de simplicidade, de acolhimento. Já contei essa história num outro momento, mas não é sobre o artigo, mas me lembro de uma coisa bonita na loja que meu pai tinha, uma mulher que ia sempre, falava, uma senhora, né? Falava e não comprava nada. E eu falo assim, pai, por que o senhor dá tanta atenção para ela? Ela fala e não compra nada.
E meu pai falava assim, não tem ninguém para ouvir, filho. O que me custa ouvir? E a gente vai bebendo dessas coisas, né? Vai percebendo essas coisas. Mas aí para escrever a crônica, eu já escrevi hoje, né? A crônica vai sair no domingo. Eu me lembrei de uma história, eu era muito pequeno, e a gente estava em Caraguatatuba, né? Nós morávamos em Cachoeira Paulista, e aí a gente foi para... Tinha uma casa pequena de praia no começo, depois meu pai fez uma casa maior, mas quando era pequeno a casa era bem pequena, era um cômodo só, era um quarto, né? E tinha beliches, né? Tinha uma cama grande assim, dormia meu pai, minha mãe, os 4 filhos, a Rosa que trabalhava com a gente, os meus avós, todo mundo num quarto. E havia 2 banheiros, né? Um nesse quarto e um banheiro na varanda do lado de fora. E a varanda era grande e tinha uma cozinha e era isso. A gente era feliz nesse lugar. E era perto de um morro, né? Lá em Caraguatatuba, que chama Morro de Santo Antônio. E esse dia que eu me lembro, que eu lembrei hoje, eu estava pensando nas histórias com meu pai, choveu muito, mas muito. E assim, e raios, né? E aquele morro parecia que era uma enxurrada de água e tal. E isso, inclusive, né? A cidade teve uma enchente por causa disso. E o barulho me dava um medo, né? E minha mãe, né? Eu tive um irmão com Down, e ela cuidando dele com medo, todo mundo nervoso. Eu olhava para o meu pai. Eu não sei se meu pai estava rezando, ele estava sentado numa cadeira assim. Ele tinha uma vida interior tão forte, uma beleza de alma tão forte, uma leveza tão forte, que para ele era como se aquilo fosse algo que ia passar. E eu fiquei lembrando dessa cena, imaginando quantas vezes na minha vida eu tive momentos de tempestades, de tristezas, de decepções, de traições, de desconfiança do ser humano. Às vezes, quando estou estudando muito, violência contra a mulher, exploração sexual de criança, é, me dá uma tristeza do ser humano, né? Me vem uma coisa como se fosse uma tempestade mesmo, um raio. Eu falo assim, não é possível, será que o ser humano não deu certo? Como é que um pai faz isso com uma filha? Como é que um padrasto faz com a sua enteada? Um irmão faz com a outra, um namorado da... Como é que isso acontece? Como é que um homem diz que espanca uma mulher por amor ou que humilha uma mulher? O ser humano não deu certo. Quando eu penso nisso, aí eu venho a imagem do meu pai, que tinha uma paciência, uma compreensão de que era preciso a gente ter uma jardinagem na alma. A gente precisa plantar coisas bonitas na nossa alma. Nós não conseguimos dar água para o outro se nós não tivermos água. Ninguém conseguirá acolher as outras pessoas se não tiver um colo, um seu coração preparado para isso. Eu tenho que ter uma compreensão de como eu cuido dessas minhas desconfianças do mundo, para que a partir do cuidado que eu tenho com essas desconfianças, eu consiga cuidar das outras pessoas. E eu consiga compreender, inclusive, a perversidade. Meu pai não era um homem ingênuo, ele era, imagina, profundamente trabalhador, producente, né? Começou uma vida lavando escola, vendendo em feira, fez loja, fez fábrica, construiu casas, construiu um asilo e deu para os velhos, né? Porque foi que Deus fez ele um velhinho rico. Ele é um homem que produzia profundamente, mas de uma calma, de uma serenidade, de um aguardar o dia do amanhã, de um ajudar as pessoas sem contar para a gente. Quantas histórias eu fiquei sabendo depois de pessoas que meu pai pagou a faculdade, de igrejas que ele deu para construir, de terrenos que ele doou, né? Sem falar nada. Era o jeito dele, né, de ajudar as pessoas, de ajudar as pessoas a ajudar as pessoas. Meu pai olhava a religião, né, um padre, era comecinho do padre Jonas, que é o Monsenhor Jonas hoje, que é o fundador da Canção Nova. Meu pai tinha um cinema lá também, e ele ia tocar violão no cinema, e na época era incomum um padre tocar violão com jovens. E meu pai dizia assim, esse padre cuida dos jovens, e os jovens são os mais perigosos para eles mesmos. É preciso ajudar esse padre para que ele cresça cada vez mais e cuide de mais jovens. E assim outras pessoas que iam passando pela vida dele, e ele ia acolhendo, acolhendo. Esses dias eu estava falando com meu irmão, a gente estava lembrando, né, de uma mulher que alugava uma casa dele e vendia sorvete, enfim, tinha um pequeno comércio lá. Eu sei que teve um problema e ela não tinha dinheiro, então ela chegou desesperada, seu Zé, vou ter que entregar tudo, né, para o senhor. Eu estou com vergonha do senhor, eu estou atrasada. Meu pai chamava todo mundo de filha, filho, né? Falou, filha,
Calma, quando você tiver, você paga. E meu irmão olhava assim e falou assim, pai, como quando ela tiver? Ela não tem dinheiro para pagar, vou tirar a mulher da casa, não vou fazer isso. O dia que ela tiver, ela paga. Vamos começar a comprar mais sorvete dela para ela ter dinheiro para pagar, gente. E brincava com isso. E eu tento me inspirar nele, né? Imagina, sou um grãozinho perto da sabedoria do meu pai, da beleza de alma do meu pai, de vida que ele tinha. Mas eu estou falando muito dele hoje porque, para mim, toda vez que eu penso em acolhimento, eu lembro dele. Qualquer amigo que eu chegava, né? Qualquer pessoa, eu lembro de uma amiga de São Paulo, quando eu estava morando em São Paulo, ele olhou para ela e falou assim, filha, você está cada vez mais linda. Ele era todo galanteador, né? Senhorzinho galanteador e tal. Eu falei, mas desculpa, seu Zé, o senhor está me vendo pela primeira vez, né? Eu falei assim, mas eu não precisaria te ver antes para saber que você está cada vez mais linda. E sorria, brincava. Aí a gente jogava baralho, né? E minha mãe muito competitiva e gostava de jogar baralho e tal. E ele só para distrair, aí jogava uma carta errada, né? Ficava. E ela brava, né? Assim, Zé, não é possível, você não presta atenção. Oh, meu amor, deixa eles ganharem também. A beleza do meu pai, né? Está muito ligado a isso que a gente está falando de Santo Agostinho. É como assim, eu não estou vendo Deus no outro. Se eu estou vendo Deus no outro, eu não preciso ser tão competitivo com o outro. Eu não preciso tirar do outro o que ele não tem. E a gente é tudo tão efêmero. E ser alguém acolhedor é tão bom para a gente mesmo. É tão bom quando você percebe em você, nossa, eu agora consigo acolher melhor as pessoas. Eu agora, naquilo que eu faço, no trabalho que eu tenho, na minha maneira de ser, eu consigo acolher melhor as pessoas. É tão nobre isso. Você vai ver o prazer que você vai sentir. Hoje é bem prático, né? A gente pegou Santo Agostinho, mas eu trouxe aqui para o cotidiano da gente, porque acolhimento é uma palavra de cotidiano. Ontem a gente falou de hermenêutica, que tem uma raiz filosófica mais profunda, processos interpretativos da mente e da alma humana. Agora a gente está falando de acolher. Peguei Vinícius de Moraes aqui também. O tempo passa muito rápido, né, gente? Vocês não acham? Olha o que é escolhido Vinícius de Moraes para a gente hoje aqui. Ué, cadê o que eu achei dele? Aqui, ó. Ai quem me dera. Ai quem me dera terminasse a espera, retomasse o canto simples e sem fim, e ouvindo o canto se chorasse tanto, que do mundo o pranto se estancasse, enfim. Ai quem me dera ver morrer a fera, ver nascer o anjo, ver brotar a flor. Ai quem me dera uma manhã feliz, ai quem me dera uma estação de amor. Ah, se as pessoas se tornassem boas e cantassem loas e tivessem paz, e pelas ruas se abraçassem nuas e duas a duas fossem ser casais. Ai quem me dera ao som de madrigais ver todo mundo para sempre afim, e a liberdade nunca ser demais, e não haverá solidão ruim. Ai quem me dera ouvir o nunca mais dizer que a vida vai ser sempre assim, e finda a espera, ouvir na primavera alguém chamar por mim. A quem me dera. A quem me dera se o ser humano compreendesse a beleza do acolhimento. A quem me dera se o ser humano percebesse a beleza do amor. A quem me dera se as pessoas fossem mais leves umas para as outras, não fossem pesadas. A quem me dera se as pessoas não gritassem, mas falassem num tom agradável de voz. A quem me dera se as pessoas cultivassem a paciência, compreendessem, se colocassem no lugar das outras pessoas. Ai, quem me dera. Não seria bom que o mundo fosse assim? Começa por você então. Começa você fazendo a sua parte para que o mundo seja melhor, né? Nasce da gente isso. É isso aí, gente. Agora a gente só tem segunda-feira. Nós vamos falar sobre o efêmero na segunda-feira. O efêmero, olha que tema legal, filosófico, o efêmero. O que é esse tal de efêmero? Põe a cidade aí para eu mandar um beijo para vocês, para a gente terminar. Obrigado, eu estou amando a filosofia. Eliane, né? Mendonça, obrigado, Eliane. Angélica, que voz que acalma o coração. Kátia, obrigado. Cris, você é demais, Cris. Você é demais, acredite nisso.
Dante Ponte de Teresina, obrigado, amigo. Ouro Fino, Minas Gerais. Elisa, né? Marcilene de Manaus. Malene, Caruaru, Pernambuco. Luciano de Passo Fundo, deixa eu ver o pessoal no Face. Eu não sei se o Face, eu acho que o Face vocês estão vendo bem. Eu não sei o que aconteceu no meu layout aqui do Face. Eu sei que eu fiquei pequenininho e não consegui enxergar direito. Não sei se mudou, se eu apertei algum lugar. Ó, minha sobrinha linda, Gabriele, tá vendo? Falei do seu avô, Gabriele. Exagerei? Não, economizei, porque Zé Chalita era incrível, né? Verônica de Juiz de Fora, Minas Gerais. Josete, também me sinto acolhida aqui nessa aula. Poxa, obrigado. Itaocara, Rio de Janeiro, quem me dera ter mais acolhimento. Vamos exercitar isso. Lembra que a gente já deu uma aula há pouco tempo sobre construção? Vamos construir esse acolhimento em nós. Evaristo Martins de Azevedo, obrigado, querido. Sueli de Santo André, Luciene de Conquista, Minas Gerais, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Maritza, Simone de Cotia, Sobral, Raimunda, faz tempo que eu não vou a Sobral, Ceará, Remédio, Diadema, São Paulo, amo suas aulas, Janaílma, Poços de Caldas, Minas Gerais, Maria Helena Ribeirão Pires, quem mais aqui? Marília de Teresina, Piauí, Suzana, Eliana de Caraguatatuba, olha aí, acabei de contar uma história de Caraguatatuba, você conhece o Morro de Santo Antônio? Tinha um cinema nesse Morro de Santo Antônio, eu já contei essa aula também sobre o primeiro filme que eu vi na vida, que foi Menino da Porteira, mas outro dia eu conto essa história de novo, que foi lá em Caraguatatuba. Quem era a pessoa de Caraguatatuba? Dois córregos, interior de São Paulo. Joana Dark, você é um exemplo de pessoa acolhedora, obrigado. Santo André. É isso aí, gente. Pará de Minas, Minas Gerais, Carmen, Itapetininga, Simone. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo acolhimento de vocês. É uma delícia passar essa meia hora com vocês. E segunda-feira, um dia você pode citar San Charbel, Cecília, posso citar San Charbel. San Charbel é um santo da minha família. Minha avó, mãe do meu pai, nasceu em Bacafra, meu avô também, que é a mesma terra em que São Charbel nasceu. São Charbel tem uma história linda, um dia eu conto a história dele. De um homem, de um monge profundamente reflexivo, que abandonou qualquer tipo de prazer para se dedicar à meditação, à espiritualidade, ao amor a Deus, né? Então tem um santo na família que é São Charbel. Olha que legal você falar dele aqui. Então tá bom. Então boa quarta-feira, boa quinta, boa sexta, bom final de semana e segunda-feira a gente está de volta aqui com o tema efêmero. Vamos ver o que a gente vai falar sobre o efêmero. Beijão.